Atenção pessoal, tudo bem? Sétimo ano. Vou fazer aqui uma apresentação para vocês sobre a correção da atividade que falava sobre expressões algébricas e igualdade. Foram 8 questões e a primeira questão, ela dizia assim, ó: identifique o primeiro e o segundo membro das igualdades. Nós tínhamos 2 itens. O item A, 6 ao quadrado menos 5 igual a 31, tá? Então, tudo que está à esquerda da igualdade, nós chamamos de primeiro membro. O que está à direita da igualdade, chamamos de segundo membro. Então, 6 ao quadrado menos 5 é o primeiro membro, 31 é o segundo membro. No item B, 3 à terceira mais 3 ao quadrado é o primeiro membro, 2 à quinta mais 2 ao quadrado é o segundo membro. Na questão número 2, dizia assim: na hora de escrever a sentença menos 8 igual a x mais 3, apliquei uma propriedade da igualdade e escrevi x mais 3 igual a menos 8. Eu acertei? Em caso afirmativo, qual a propriedade que usei? Bom, eu já havia mencionado para vocês, no texto também estavam os apontamentos de que numa igualdade ela desfruta, né, de uma propriedade chamada propriedade reflexiva. Então, você pode fazer o quê? Inverter a posição que a igualdade ela se mantém, tá? Então, isso é correto, é possível, tá bom? E essa propriedade é chamada propriedade simétrica, tá? Propriedade simétrica. Depois, a terceira questão, nós temos o seguinte: considere as igualdades x igual a y e y igual a menos 10, tá? Pede-se que determinemos qual que é o valor de x e a propriedade utilizada para essa determinação. Veja, então, se x é igual a y e y é igual a menos 10, tá? A segunda igualdade tem um ponto de conexão com a primeira. Está falando que y é igual a menos 10. Significa que nós podemos colocar aqui nesse lugar menos 10. Ao fazer isso, eu encontro quem? X. Então, x é igual a menos 10. Ficou determinado. Esse movimento ele é possível através da propriedade transitiva da igualdade, tá? Então, precisa deixar registrado isso aí no seu caderno. Depois, a 4, com base nas igualdades x igual a 3y e 3y igual a menos b, escreva uma nova igualdade, mais uma vez, tá? Utilizando a propriedade transitiva, porque entre a primeira igualdade e a segunda tem um ponto, né, de conexão entre elas, que lhe permite escrever que x é igual a menos b, tá bom? Propriedade transitiva, é uma ligação, trânsito, a palavra já fala. Depois, número 5, na igualdade x menos 10 igual a 2, eu adicionei 10 ao primeiro membro. Como devo escrever o segundo membro para que continue existindo a igualdade? Ou seja, se foi adicionado no primeiro, significa que você precisa adicionar no segundo também. Tem 2 no segundo, então adicionando o 10, vai ficar x menos 10, né? O primeiro membro não muda, o segundo membro é o que faltava, né? O que ainda não tinha sido feito a operação, e aí é feito 2 mais 10. Na sexta questão, se você multiplicar o primeiro membro da igualdade 3x igual a 27 por 1/3, como deverá ser escrito o segundo membro para que obtenha uma nova igualdade? Então, veja lá, multiplicar, né, essa expressão por 1/3,
Então, vai ficar 3x multiplicado por 1/3. Do outro lado, a mesma coisa. 27 multiplicado por 1/3. Percebe, aqui é possível simplificar 3 por 3, fica somente quem? O x. Já que o 1 é elemento neutro da multiplicação. Agora, 27 vezes 1/3, multiplico. 27 vezes 1 é 27. Quando não tem nada no denominador, significa que ele é 1. 1 vezes 3 é 3. Então, 27/3, que se você fizer o cálculo, tá? A fração significa também divisão. Então, 27 dividido por 3 é igual a 9. Fica assim resolvido. Depois, a questão número 7. Adicione o número menos 6 aos dois membros da igualdade e descubra o valor do x. Então, a igualdade é essa daqui, ó, x mais 6 igual a 1. Eu vou colocar a mesma coisa nos dois lados da igualdade. Então, ó, no primeiro membro recebe menos 6 e no segundo membro também recebe menos 6. Então, 6 positivo e 6 negativo cancela. 1 positivo e 6 negativo, eu tiro 1, tá? Vai diminuir o valor aqui do 6, vai ficar menos 5. Então, x mais 0 é x igual a menos 5. Agora, veja lá, a oitava questão, ela diz assim: multiplique cada membro da igualdade 4x igual a 28 pelo número 1/4. Em seguida, descubra o valor de x na nova igualdade obtida. Então, com a nova igualdade, vai ser possível obter o valor do x. Então, lá, fiz a multiplicação no primeiro membro, coloquei aqui o fator. No segundo membro também está o fator. Então, ó, 4 vezes 1 é 4. Então, ficou 4x sobre 4. 28 vezes 1 é 28. 1 vezes 4 é 4. Então, nós temos aqui 4x sobre 4. Dá para, né, fazer a divisão. 4 por 4 é 1. Um elemento neutro da multiplicação, coloco apenas quem? X. E 28 dividido por 4, isso é igual a 7. Ficou resolvido, tá, o valor da igualdade. Tudo bem, pessoal? Do 7º ano. Bons estudos, tá? Compare com o que você fez, tá? Para que realmente possa haver algum avanço, tá? Ou confirmar aquilo que você tem feito. Tudo bem? Professor Gilberto, até mais.